Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mais uma vez na estrada, mormente, eu tenho feito isso, gravado aqui, com isso eu tenho otimizado o tempo, e para quem vive tão pouco como nós, a gente não pode ter tempo a perder, né? Então eu tenho feito isso, filosofia de vida, otimizando o tempo. Eu não posso perder tempo. Eu não tenho tempo a perder. A exemplo do Senhor Jesus, que foi um obreiro extremamente proativo. Então vamos lá. Meditando um pouquinho nas Sagradas Letras e agora comunicando-vos uma ideia de Deus fundamentado naquilo que repousou no nosso coração. Segundo Reis, capítulo de número 4, o ministério do sucessor de Elias, a saber Eliseu, está no auge. Está numa crescente. Capítulo de número 5 vai dizer que ele torna-se um profeta internacional. Na historicidade bíblica, cujo nós conhecemos, ou chega ao nosso conhecimento, como a cura de um leproso por nome de Naamã. Mas segundo Reis, capítulo de número 4, você tem um encontro deste mesmo profeta com duas mulheres, em situações adversas. Ambas aparentemente enfrentaram o mesmo problema. Ambas enfrentaram, por exemplo, o luto. A uma teve solução, a outra não. Ambas enfrentaram problemas com a perca de um filho. Ambas relacionaram-se com Eliseu. Uma delas por uma necessidade. A outra delas, aparentemente, sem nenhuma necessidade. Então olha as questões relacionais. Ambos ou ambas lidam com o sagrado, lidam com o santo, lidam com o céu, por intermédio de situações adversas, distintas, mas que no fim das contas tiveram o mesmo desdobramento, por assim dizer. A primeira delas é aquela que nós anominamos como a viúva sem nada. Uma história extremamente famigerada, familiar, conhecida entre nós. Muitos hinos, inclusive os compositores e cantores, intérpretes da mesma canção que compuseram, a dupla Daniel e Samuel, escreveram esse hino extremamente famigerado, Viúva Sem Nada. Eu louvo a Deus e fico muito feliz por esses talentos, por esses valores do nosso reino, por gente inspirada por Deus para compor canções usando seus talentos em prol do reino de Deus. A minha única tristeza, por assim dizer, é ter de enfrentar a dura realidade, que é algumas pessoas só conhecem historicidades como essa por causa de canções, ao invés da literatura cristã e bíblica. Mas isso é uma outra história. Os compositores e cantores não tem nada a ver com isso. Voltando aqui, a viúva sem nada, ela vai ao profeta porque ela tivera um marido, por isso ela é viúva e agora não tem mais. A outra mulher, ela também enfrenta o luto, mas não do marido, e sim do filho. Esta mulher é a viúva que nós ouvimos alguém cantar e dizer viúva sem nada. Na verdade, ela não é sem nada, né? Ter pouco não é sinônimo, não é pé de igualdade de não ter nada. Ela tem pouco, mas não é dito sobre que ela não tem nada. Ela tem um pouquinho, e o pouquinho que ela tem foi o suficiente. Por isso é a multiplicação, e você não pode multiplicar a partir do nada. Então receba isso em nome de Jesus, tá? Você pode ter pouco, mas isso não é igual ou não é sinônimo de não ter nada. Ter pouco não é igual não ter nada. Ter pouco pode ser insuficiente para você, mas nas mãos certas, você sabe, né? Um milagre pode acontecer. Não há promessa para quem tem muito. Para quem tem muito, há uma advertência. Sede fiel, né? Cuida, zela, não negocia. Mas há uma promessa para quem tem pouco. E a promessa é: sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Mas voltando aqui, a narrativa de 2 Reis, capítulo de número 4, para a gente não
estender-se muito nesse pequeno vídeo. É bem verdade que a gente pode falar muita coisa sobre esse assunto. É bem verdade que tem muitas minúcias a serem trabalhados, porque a palavra de Deus é um tesouro, né? Um tesouro riquíssimo, por sinal. Mas eu queria pautar-me numa ideia. A ideia é, ela vai ao profeta e diz ao profeta, dando testemunho de seu marido que já não vivera mais. Então, isso não é tradicionalismo, entendeu? Isso é fé, gente. Isso é fé. E isso não é um saudosismo, um momento nevrálgico. Ela mantém a fé de quem está morto por intermédio de suas ações. Ao contrário do saudosismo, que mata a fé dos vivos em nome de quem está morto. Isso é uma outra história. Mas essa mulher, ela diz, olha, meu marido, teu servo. Pela lógica racional, deveria ser nessa ordem. Meu marido, teu servo. Mas ela diz assim, na ordem que eu citarei agora. Tu sabes que teu servo, meu marido. Isso aqui é extraordinário. Teu servo, meu marido. A despeito de muitas virtudes que esse homem tinha. Eu sei que fala-se, mas assim não há comprovações bíblicas. Pensa-se que um dia ele fora o Obadias, né? Enfim, mas eu não tenho nenhuma base bíblica para garantir isso, né? Então, como eu não tenho essa garantia bíblica, eu não quero ir além do que está escrito. Mas todo esse vídeo é para ficar nessa fala que eu vou dizer agora. Teu servo, meu marido. Depois ela reporta-se ao profeta dizendo, a tua serva não tem nada. Então o espírito aqui é um espírito de servidão. E ela vai ser servida. Porque ser servo, ser serva, sempre traz recompensa. Eu penso que quem não serve, não serve. Desculpe a redundância, mas permita-me reiterar a fala. Quem não serve, não serve. Quem não serve para servir, não serve para nada. Aquele homem que servira Eliseu, agora em memória, porque os reis têm memória, agora em memória, sua descendência também será servida. Então esse é o maior patrimônio que os pais podem deixar aos filhos. Lembra disso? Visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Porém, visitarei a bondade até a 1000ª geração. Então Deus é um Deus benigno, Deus é um Deus benfeitor, Deus é um Deus que não fica devendo nada a ninguém. Mas aqui. Observe. Teu servo, meu marido. Eu creio que a ordem está equivocada. Por mais que houvesse por parte dele um espírito serviçal, por mais que houvesse por parte dele uma fé digna de nota, digna de ser lembrada, tem um detalhezinho aqui que eu acho que foi um equívoco por parte deste homem. Qual equívoco? Não é teu servo, meu marido. Deveria ser meu marido, teu servo. Dá a entender nas entrelinhas que ele priorizava servir a Eliseu, ao invés de servir a sua mulher e seus filhos. Por muito tempo nós ouvimos assim, primeiro Deus, né? Depois a igreja, depois a família. Mas já é sabido entre nós, líderes do nosso tempo já tiveram a clareza e o entendimento que não é assim. Primeiro Deus, prioritariamente Deus. Segundo, posteriormente, minha família. Por fim, então, meu ministério, minha igreja, minha devoção. Você consegue entender isso? Então toda essa fala aqui, toda essa estrutura criada,
toda essa lógica de argumentação. Desculpe aqui o vídeo, né, visual, mas como a fé vem pelo ouvir, né, e não pelo ver, a gente não vê para crer, a gente crê para ver. E graças a Deus por esse solzinho, né, que está vindo. Então ele tem a sua utilidade e foi Deus quem o colocou para cumprir um devido propósito. Mas a questão é, não seria o caso de que aquela família estava em estado de dívida terrível, atroz, porque este homem priorizou Eliseu, o serviço a Eliseu, ao invés do serviço à sua casa? É só para pensar. Não seria o caso de que ele estava nessa condição deplorável? Sua mulher e seus filhos precisam necessariamente de uma ação divina, e é bom depender de Deus, porque Deus nunca nos deixa na mão. Mas não seria isso consequência, resultado de que ele priorizou o serviço a Eliseu ao invés do serviço à sua esposa? Se ele se servisse melhor da sua esposa, da sua casa, de seus filhos, talvez ela não precisasse remediar. Talvez não fosse necessário que Eliseu fosse acionado para agir em nome de Deus e milagrosamente ter de atendê-la. Quantas dores poderiam ser evitadas se ele priorizasse a sua casa? Se ele serviçalmente entendesse que a sua família era a sua prioridade, minha família, meus primeiros discípulos, minha família, minha casa, meu primeiro ministério. Então, querido irmão, termino com esse pensamento. Eu sou amante das Sagradas Letras, eu viajo, sei lá, todas as semanas, 3, 4, 5 vezes por semana. Eu nunca deixei de atender, graças a Deus pela minha esposa, pela minha filha, pela minha casa, pelos meus, quando solteiro, pelos meus pais, enfim, meus pastores e líderes, que entendem isso, que tem essa compreensão, que me abençoaram. Tudo isso é bem verdade. Mas eu não tenho eu não tenho coragem. Eu abro mão de algumas agendas de dias prolongados, porque eu não sei viver longe da minha casa. Eu não sei viver longe da minha família. Eu não sei viver longe da minha esposa, da minha filha, dos meus parentes, amigos, enfim. Eu não consigo viver longe deles. Ao menos que haja um propósito específico por parte do Eterno. Mas enquanto o Eterno permitir que eu concilie, eu não tenho espírito para isso. Para estar no hotel, né? Para estar numa casa, sendo bem atendido, como sempre somos, sermos bem recebidos, como sempre somos, e deixar os meus em casa, passando dificuldades, com os credores à porta, como é o caso dessa viúva. Isso para mim não serve. Então, assim, eu acho que a lógica deveria ser: meu marido, teu servo, ele te serviu, mas antes de te servir, ele serviu dentro de casa. Ele serviu em casa. Ok? Deus abençoe, em nome de Jesus. Desculpa a extensão do vídeo mais uma vez, mas esse canal é direcionado para quem gosta de Bíblia, para quem fica pensando nas Escrituras, para quem fica considerando isso. Observe que a gente gastou aí mais de 10, quase 15 minutos, trazendo a lume apenas uma ideia, apenas um pensar. Imagine a riqueza textual. Não há tempo hábil, ok? Para só um podcast mesmo, né? Para que a gente pudesse esclarecer todas as nuances textuais, todas as aberturas, abre, fecha, abre. Você observe que isso é só um detalhezinho, que talvez você tenha ouvido ou lido inúmeras vezes e não tinha atentado para isso. Então vamos lá de novo. Meu marido, teu servo. Essa é a ordem, e não ao contrário. Não é teu servo, meu marido. É meu marido, teu servo. Tá bom? Deus em primeiro lugar. Ele está acima de tudo, soberanamente. Nada pode disputar o meu coração com Deus. Toda vez que o Isaac disputar o coração de Deus com Abraão, Deus pedirá Isaac em sacrifício.
Mas, com exceção desse Deus, minha família, meus primeiros discípulos, minha família, meu maior patrimônio, nenhum sucesso fora de casa compensará o fracasso dentro dele. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.